Oi, oi. Boa noite, amada igreja. Glória ao Senhor. Agora somos filhos. Somos filhos de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus. Obrigada. Temos o tema de hoje, Abba, nosso paizinho amado. Hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. E eu peço que a igreja abra em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos de 15 a 17. Romanos 8, de 15 a 17. Peço ao pastor que leia e ore, por favor. Romanos 8, de 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Te bendizemos, Deus vivo e glorioso, o Senhor que aqui nos dirige, que aqui nos comanda, que aqui enseja a sua gloriosa presença. Muito obrigado, Senhor, pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e lindos louvores. E agora, com certeza, capacita-nos também para que estejamos à altura de viver, de praticar e de recepcionar essa palavra já posta no coração da tua serva, a nossa amada pastora Anailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já, recebemos a tua palavra como vinda do trono. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou repetir. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou ler mais um. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós temos um subtítulo hoje, um subtema. O tema principal é Abba, Pai, Paizinho amado, né? Do nosso coração. Mas o nosso subtema, onde nós iremos trabalhar esse título de Pai, é identidade de filhos. Que identidade nós temos como filhos desse Abba, filhos desse Deus? Qual é a nossa identidade? E é isso que nós vamos ver, quem somos à luz da paternidade divina, à luz da paternidade do nosso Deus. Quem nós somos, como nós nos identificamos, como nós nos vemos muitas vezes, porque Deus já morreu por todos nós. Cabe a nós assumirmos essa identidade ou não. Em 1 João 3, de 1 a 2, fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando nós recebemos esse Pai no nosso coração, nós passamos a ser filhos de Deus. Aí a pergunta que fica para as nossas vidas é: o que define a nossa identidade? O que nos define? Como é que você se enxerga hoje? Como você se vê hoje? Qual é a sua identidade? Se eu chegasse pessoalmente hoje para você, fique pensando agora, né? Se eu chegasse com você assim, como você se identifica? Qual é a sua identidade hoje? A gente pegar a nossa identidade aqui, olha. Meu nome, filho de tal, tenho CPF tal, número RG tal, minha identidade física é essa daqui. Mas como nós nos definimos, muitas vezes, nós nos definimos com base nas coisas que nós podemos ver, ter, fazer ou ser. A gente se identifica assim. Podemos nos definir com a profissão que nós temos, podemos nos definir com a casa que nós temos, com a nossa relação com alguém, com aquilo que nós passamos. Muitas vezes nós nos identificamos assim. Sempre, quando nós nos identificamos assim, nós corremos o risco de nos definirmos com base em coisas terrenas. Muitas vezes nós nos identificamos com base nas coisas que nós passamos aqui na terra.
quem nós somos aqui na terra. Eu sou um trabalhador, eu faço isso, eu faço aquilo. Nos identificamos muitas vezes como um pai, como uma mãe, como um marido, como esposa. Mas qual é a nossa verdadeira identidade? Quem nós somos? O problema de tudo isso, nessas ações, essas ações que nós muitas vezes nos identificamos, elas acabam, elas cessam. Muitas vezes a pessoa se identifica pelo que ela tem, pela beleza que ela tem, por alguma coisa que ela possui, tudo isso acaba, irmão. Beleza vai embora, as coisas acabam, as coisas desse mundo elas vão se definhando. E nós podemos estar atrelando a nossa identidade com a nossa aparência, trabalho, com a nossa função no lar, com as condições, a nossa condição financeira, irmão, aí vai milhares de coisas. Só que tudo isso acaba. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E aqui, como nós lemos em 1 João, eu queria falar um pouquinho de João. João tinha uma identidade muito certa. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o pai que ele servia. João, ele se definia como quem era. Ele sabia muito bem quem era pelo amor de Deus. Pelo amor que Deus tinha pela vida dele, pelo amor que ele tinha pelo pai que ele servia. Ele sabia muito bem, ele tinha muita definição de si próprio. Porque se você for ler, né, todo mundo já sabe assim, se você for ler todos os evangelhos, eles falam de Cristo, falam que são servos de Cristo, falam assim, mas João, ele sabia, só ele falou isso, né, no evangelho. Ele falava assim, o discípulo a quem Deus amava, a quem Jesus amava. Ele sabia, só ele falou, ninguém dos outros falou assim, olha, Mateus falou que João era o discípulo amado, e vocês viram isso em outro evangelho? Lucas falou isso? Não, João se definia assim. Ele tinha muita prioridade da identidade dele. O discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia muito bem quem era Deus na vida dele. E esse amor mostrava em todas as ações de João. Preste atenção em todas as ações de João. Quando todos estavam conversando, João estava reclinando a sua cabeça no ombro do Senhor. Ele sabia quem ele era. Ele tinha identidade de filho, não que os outros não tivessem, não estou falando isso, mas eu estou reclinando agora para João, para a gente saber como João se via, como ele se identificava como filho de Deus. Ele sabia exatamente quem ele era. Quando ele expressava discípulo amado, a quem Jesus amava, ele sempre se referia a Cristo assim. A identidade estava tão atrelada a ele que isso moldava todas as suas ações, as suas escolhas e a forma como ele mesmo se via. Quem era o paizinho dele? A sua identidade não estava no seu mérito, na força do seu braço, estava em quem ele era. Aquilo que nós lemos ali em 1 João. Aqui. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai. Ele via isso. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa identidade que ele não abria mão. E por ali ele era conhecido, como diz o versículo. Por isso o mundo nos conhece por esse amor. E é assim que nós temos que nos identificar. É assim que ele se via. É assim como ele via a si próprio. Nossa identidade está em sermos filhos de Deus. Mesmo não sendo reconhecidos pelo mundo, irmão, nós não temos que nos preocupar, isso aqui já foi muito bem pregado, há um dia desse eu falei sobre isso, nós não temos que nos preocupar com o que os outros acham, nós temos que saber quem nós somos, diante do Senhor, não o que os outros acham da nossa vida. Isso vale muito para os jovens se preocupam muito com o que os outros falam. Se o outro falou isso, irmãos, jovens, principalmente, saiba quem você é, seja centrado naquilo que você é filho de Deus. Se você aceitou Jesus na sua vida, se você foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus, não importa o que os outros falem. Você é filho de Deus. Nossa identidade está em sermos filhos de Deus, mesmo não sendo reconhecidos pelo mundo, nos tornamos mediante o sacrifício de Jesus, e é isso que nos define. Quem me definiu foi Cristo na cruz. Ele morreu pela nossa vida. Tudo passa, mas a nossa identidade ela é eterna. Quem nós somos vai levar a gente para a eternidade. E outra coisa, não adianta falar, tem que viver. Tudo aquilo que nós falamos, nós temos que viver. Nós temos que estar na prática. Faça que nem João, eu sou aquele quem Jesus ama.
Tenha ciência disso, irmão. Você é aquele que Jesus ama. Você foi escolhido por Deus e você escolheu amá-lo. Você escolheu ser filho. Porque nós precisamos escolher. Nem todos são filhos de Deus. Não adianta. Ah, todo mundo é filho de Deus. Coisa que a gente mais ouve, né? Meu Deus, toda religião leva. Nenhuma religião leva a Deus. Vou falar a verdade. Religião não leva a Deus. O que leva a Deus é Cristo na cruz. É o amor que Ele deu na cruz do Calvário pela nossa vida. É a negação do nosso eu. É saber que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. É isso que nos leva a Cristo. Jesus nos leva a Deus, nos leva ao céu. Nós precisamos entender uma coisa. Para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós temos que ter intimidade com esse Deus, conhecer quem é o nosso Pai, o seu sacrifício, aquilo que Ele fez por nós na cruz, compreender o seu amor. O amor de Deus não é igual ao amor humano. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente quer comparar o amor de Deus com o amor que tem de um homem para com uma mulher, até de um pai para com um filho. Irmãos, o amor de Deus, ele não se mede. Ele não é igual ao amor humano. Um amor humano é um amor falho. O amor de Deus, ele é amor perfeito. É um amor sacrificial, um amor que não pede nada em troca, um amor que se doou pelas nossas vidas. Nós temos que entender isso. Ele é perfeito. Não vive com base nos padrões do mundo, padrões humanos, sem querer ser aceito pelo mundo. Para ser filho de Deus, eu não preciso ser aceito pelo mundo. Eu tenho que ser aceito por Deus, aceito pelo Pai. Como João 1,12 fala, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Todos aqueles que o receberam, irmãos. A pergunta é, nós recebemos? Se nós recebemos, nós somos filhos. Se você crê, aos que creem no seu nome, se você crê, se você vive tudo aquilo, Deus manifesta a sua vontade na nossa vida. Deus, como Pai, transforma a nossa identidade. Outrora éramos criaturas, nós éramos criação de Deus. E hoje nós somos filhos. Ele transforma a nossa identidade. Antes de conhecer a Deus, muitos se enxergam como servos, órfãos, rejeitados ou sem valor. Mas quando nós aceitamos o Senhor, Ele transforma a nossa identidade, Ele muda a nossa perspectiva de visão, de olhar as coisas, de ver as coisas. Ele muda tudo. Em Cristo recebemos uma nova identidade. Não somos apenas criaturas, somos filhos. Passamos a ser filhos. Isso muda como nós vivemos, como nós agimos, como nós oramos, como nós nos relacionamos com os outros, as outras pessoas, com os irmãos, com as pessoas de fora. Isso muda a nossa perspectiva de todas as maneiras. Quando nós aceitamos Cristo e Ele transforma a nossa identidade, nós mudamos a nossa perspectiva de vida. As nossas atitudes em todos os âmbitos da nossa vida, nós passamos a ser outras pessoas. Quando entendemos que Deus, como Pai, quando entendemos Deus como Pai, deixamos de agir movidos pelo medo ou pela necessidade de aceitação. Agimos por amor e por confiança, porque nós sabemos o Pai que nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós passamos a ser filhos de Deus. Então o espírito de adoção, uma nova família, nós passamos a ter. Nós passamos a ter novos irmãos, novos pais, uma nova família. Nós passamos a ter amigos mais chegados do que os nossos irmãos, muitas vezes de sangue. Nós passamos a ter essa convivência que não existe, irmãos. Não, é algo sobrenatural, é algo que vem do trono de Deus, ter uma família em Cristo, uma família que é do trono de Deus, que faz parte do corpo de Cristo. Nós passamos a ver o nosso irmão, uma pessoa com outros olhos, nós passamos a viver o que Deus quer realmente que nós vivamos. E Romanos 8 mostra que nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos adotados com plenos direitos espirituais, como nós lemos aqui. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Nós passamos a ter uma herança que não era nossa.
Mas Ele nos chamou e assinou o nome dEle no nosso nome. Nós passamos a ter o sobrenome do Senhor. Porque nós passamos a sermos filhos de Deus, então nós passamos a ter um sobrenome espiritual, irmãos. Abba é uma palavra de intimidade. Íntima, equivalente a paizinho. Paizinho amado, aquele que nem a gente chama nosso papai, né? Nosso paizinho. A gente não chama formalmente o nosso pai. Quando a gente tem intimidade, há uma diferença muito grande de ser filho de uma pessoa que não busca intimidade com filho, ou pai com filho, ou filho com pai. A gente vê uma formalidade, a pessoa não tem um carinho, a pessoa não tem um abraço, a pessoa não tem uma intimidade. Mas quando nós somos filhos, quando nós temos um pai, um paizinho amado, a intimidade que nem João, que tinha toda a liberdade de abraçar, de reclinar sua cabeça, de descansar ali nos braços do pai. Irmãos, isso aí vale para todos nós. Nós temos essa intimidade com o nosso pai. Muitas vezes nós não agimos como tal, não vivemos como tal, mas Deus já nos deu essa abertura para nós vivermos dessa intimidade, nessa identidade de filhos que muitas vezes nós não assumimos. Vivemos como quem tem um pai que cuida, provê e ama incondicionalmente, ao ponto de dar sua vida por nós, mesmo sendo nós imerecedores, nos amou de tal maneira. Irmãos, isso aí é sobrenatural. É sobrenatural. Que nós possamos assumir, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Isso é muito profundo. Nós temos essa herança, uma herança eterna, a vida com Deus, o reino de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e uma glória futura. Tudo isso nós temos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso já é nosso. Sabe o que Deus fala para você hoje aqui? Tome posse. Tome posse da identidade de filho, do que Deus preparou para a sua vida. Tomemos posse da glória de Deus. Meu irmão, mesmo nas lutas, você entenda, você não é órfão. Você tem um pai que lhe ampara. Se aqui na terra, irmãos, a gente já faz tudo pelos nossos filhos, qual pai ou mãe que não faz? Me diga uma coisa. Qual? Pai é maravilhoso, irmãos. Pai é sobrenatural. É algo maravilhoso. É algo que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Nós temos um Deus, nós não somos órfãos, irmãos, há propósito, há consolo, há futuro garantido para nós. Deus já determinou, nosso Pai, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele quer o melhor. Nossa identidade é amorosamente definida. Isso aqui é para a nossa vida. Aquilo que nós lemos, o apóstolo enfatiza lá em 1 João, que o amor de Deus que nos define como filhos. É esse amor que nos define, essa entrega que Ele fez por nós. Nós temos que entender que nós não buscamos mais aceitação do mundo, somos aceitos e amados por aquele que nos conhece por inteiro. Deus conhece todos os cantinhos da nossa vida, da nossa mente, tudo aquilo que nós pensamos, Ele sabe tudo, tudo, tudo. É como se a gente pudesse fazer uma comparação. A gente, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente fala assim: meu filho, eu te conheço melhor do que você. Qual mãe que nunca falou isso para um filho, né? Eu te conheço melhor do que tu pensas. Porque a mãe, ela tem um sentimento. Deus colocou o sentimento dele. Nós somos reflexos de Cristo, amém? Nós somos esse reflexo. Um pai e uma mãe têm um reflexo da paternidade. É claro que não se compara com a perfeição de Deus, mas nós temos um reflexo. E muitas vezes nós falamos isso: meu filho, você que pensa que eu não sei. Muitas vezes a gente até se faz de desentendido para não. Mas a gente tem um sentimento de Deus. Ele deixou esse sentimento em nós. Mas claro que o dele é infinitamente maior, melhor do que todo aquele sentimento, mas Ele deixa esse sentimento em nossos corações, porque nós sabemos. Imagina Deus com relação à nossa vida, que Deus conhece até nossos pensamentos íntimos, as coisas mais, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Senhor. E para sermos filhos, ser filho é também ser chamado, irmãos. Nós fomos chamados. Nós somos chamados por Deus. Se somos filhos, devemos viver como filhos, refletindo o caráter do Pai. O que um pai espera de um filho? Humanamente falando.
O que é que nós, como pai, esperamos do filho? Claro, nós queremos o melhor para o nosso filho, não é verdade? Nós queremos o melhor para o nosso filho. Então, a gente cria os nossos filhos buscando com que eles tenham um caráter, que eles façam as coisas certas. Eu estou falando de pais sadios, não os pais de hoje, né? Que não dizem não para os filhos. Muitos pais hoje, pelo amor de Deus, estão criando psicopatas, sociopatas, estão criando monstros para no futuro apanhar na rua. Né? Nós estamos falando de pais verdadeiramente que sabem criar os seus filhos, que sabem dizer não, mostram o que é certo, o que é errado. Nós fazemos isso. Nós queremos o melhor. Nós queremos que nossos filhos tenham... Nós queremos o quê? Ter orgulho dos nossos filhos, não é verdade? Nós queremos dizer assim, poxa, eu tenho orgulho dos meus filhos, eles fazem isso. A gente tem. Imagina Deus. Então, nós como filho... E a gente que é filho, o que a gente quer fazer como filho? O filho, quando foi bem criado, quer agradar o seu pai e a sua mãe. Se a gente for analisar assim, na totalidade, maioria das pessoas que nós conhecemos... Nem todos, mas a maioria que nós conhecemos. Por exemplo, o fulano é doutor, é médico, filho de médico, que era filho de médico, que era filho de médico. Militar, que era filho de militar, que era filho de militar, e assim vai. Porque um vai influenciando o outro a ter aquele mesmo caráter seu. Então, Deus nos influencia pela sua palavra a termos o caráter dele. A vivermos como Ele, a andar como Ele, porque nós refletimos o nosso Pai, quem nós somos nele, e nós passamos a ser e andar como Ele andou. É isso que Ele está nos mostrando. Nós temos um propósito, irmãos, de honrar o nosso Pai, refletir o caráter de Deus na nossa vida, do nosso Pai aqui na terra. Nós fomos incumbidos disso, como filhos, de não envergonhar o nosso Pai. Isso implica em viver em santidade, amor, perdão e verdade. Para nós sermos filhos de Deus, nós temos que andar em santidade, amor, perdão, verdade na sua palavra, viver os preceitos de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus quer para cada um de nós. Nós possamos viver a verdade de Deus como filhos. Filhos de Deus vivem como representantes do Pai, no lar, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Porque as pessoas, quando nós temos os filhos, aí a pessoa fala assim, mas isso aqui é filho do fulano. Isso aqui é filho do fulano. E esse aqui, não, mas ele não é filho do fulano? Ele é assim, a pessoa não fala? Quantas vezes nós não olhamos alguém e falamos assim, mas é filho do fulano? Aí a pessoa olha para a gente aqui e pergunta assim, mas esse aí é crente? Esse aí vive na igreja? Esse aí fazendo isso, mentindo, roubando, fazendo esse tipo de situação? Na hora de um perrengue ali, fala esse tipo de palavra, sendo filho de Deus, sendo frequentador da igreja, sendo crente. Eles falam assim, né? Descrente, se diz crente. Em outras palavras, se diz cristão, se diz filho de Deus e está aí falando palavrão, está aí fazendo o que é errado perante os outros, está aí. Irmãos, nós representamos o nosso Pai. Qual é a nossa identidade? Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos representantes de Deus. Ser filho de Deus não é apenas um título religioso, é uma identidade profunda e eterna. Nós temos que entender tudo isso. Ela nos liberta da escravidão do medo, como nós lemos. Nos dá um lugar seguro no amor do Pai. Nos garante herança eterna e nos chama a refletir quem Deus é. Essa é a nossa identidade. Quando nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Quem Deus é na nossa vida. Quem Deus representa na sua vida. Quem é Deus para você. É isso que nós temos que entender. Escolhemos ser filhos de Deus. Isso nos traz uma verdade muito poderosa na nossa vida, irmãos. Sobre o livre arbítrio. Nós escolhemos um novo nascimento e uma nova identidade espiritual. Nós escolhemos. Nós escolhemos ser filhos de Deus. Quantos aqui escolheram ser filhos de Deus? Nós escolhemos. Então nós estamos representando um Pai aqui nessa terra. Deus nos convidou a sermos filhos. Mas nós escolhemos. Nós escolhemos ser filhos. Ele morreu por todos.
mas nem todos quiseram ser filhos dele. Ele se entregou por todos nós, com aquilo que nós lemos, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós sejamos esse povo que recebeu esse Deus. Deus ama a todos e deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos são filhos. Nem todos aceitam, nem todos querem, nem todos confiam. E eu não falo só lá fora, irmãos, eu falo muitas vezes dentro da igreja. Não confiam em Deus como deve ser. Tornar-se filho de Deus é uma decisão pessoal, individual de cada um. Receber Jesus e crer no seu nome. É andar como ele andou, é viver como ele viveu, é ser representante dele. Essa filiação não vem por um nascimento natural ou herança humana, mas por um novo nascimento espiritual. É uma decisão que nós tomamos no íntimo do nosso ser, nas decisões que nós tomamos todos os dias, nas ações que nós tomamos, em cada atitude, em cada mover, em cada lugar que nós estamos representando o nosso Pai. É isso que nós temos que entender. Ser filho é mais do que pertencer, é viver em relacionamento, é viver em intimidade com o Pai, é ter um relacionamento íntimo e sincero, é não ter mais medo desse mundo, das coisas desse mundo, que os outros pensam, do relacionamento desse mundo, é entender que eu amo agradar ao meu Pai, é Ele que eu quero agradar. Eu estou muito preocupada com o que os outros pensam. Eu não tenho que me preocupar, irmãos, eu me preocupo muito com o que o Deus vai pensar da minha vida, com o que Ele acha que eu estou fazendo. Ai Deus, pelo amor, por Ti, Deus amado, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Em nome de Jesus, Pai, limpa isso do meu coração, arranca de mim. Irmãos, todos nós passamos por sentimentos ruins. Todos, não existe uma pessoa. Todo mundo é tentado, todo mundo, não falo só tentado, a gente é tentado sexualmente, a gente é tentado em termos de roubar, a gente é tentado em mentir, a gente é tentado em tantas situações na nossa vida, a gente é tentado em falar palavras torpes, a gente é tentado em todas as situações. São várias, milhares de situações que podem acontecer na minha vida, mas se vai definir quem eu sou, é como eu vou agir de acordo com cada atitude que vem para mim. Será que eu vou alimentar um sentimento que vem de encontro a mim? Quando a gente alimenta, irmão, o que você alimenta, ele cresce. O que você não alimenta, morre de fome. Será que eu tenho alimentado o pecado e alimentado ao ponto dele crescer tanto? Ou vem aquele sentimento, qualquer tipo de sentimento, um sentimento ruim, aquilo que não é errado, aquilo que é errado, e você fica alimentando na sua mente, você fica querendo e vai buscando, você está alimentando e vai crescer mais. Agora, se você foge, se você não quer, você procura outra coisa, eu vou fazer, não aceito isso, não quero isso para a minha vida, vai morrer. Chega um ponto que aquilo vazou da sua mente. E quando vem de novo, já está tão sarado e tão curado que não tem mais como penetrar aquilo na sua vida. É isso que nós temos que entender. Nós somos filhos de Deus. Amados, isso é muito importante para a nossa vida. É viver esse relacionamento. O filho conhece o pai, tem liberdade de acesso e partilha da intimidade dele. Romanos 8,15. Partilha dessa intimidade, irmãos. Nós partilhamos dessa intimidade com Deus. Ao escolhermos sermos filhos, nós entramos em um relacionamento de amor, de correção e de propósito com Deus. Quando nós passamos a entender e ter esse relacionamento, um relacionamento íntimo, puro, sincero. Sim, Deus vai nos corrigir com certeza, nós não somos perfeitos, vamos passar por grandes coisas, mas Deus é o nosso Pai, Ele vai nos açoitar muitas vezes, vai nos corrigir muitas vezes para o nosso crescimento. Irmão, fique atribulado se não houver mais correção. Aí, isso eu falo, um irmão seu, que muitas vezes vê a gente fazer alguma coisa errada. Por exemplo, eu posso chegar aqui, por exemplo, com o Eduardo Vasconcelos e falar assim: meu irmão, olha, isso aqui não está legal na sua vida não, eu estou vendo assim que você precisa erguer aí, irmão.
Em nome de Jesus. Eu posso chegar com ele e corrigi-lo aqui. Por quê? Porque eu me importo com ele. Agora, se eu vejo o Eduardo fazendo uma coisa errada, sabe o que estou dizendo? Estou nem aí, ele que vá para o inferno. Quer ir para o inferno, meu irmão? Vai, eu não vou chegar nem perto. Eu não me importo com a vida dele. Se Deus não nos corrige, é porque Ele não se importa conosco. Mas se Ele, enquanto você está recebendo exortação aqui desse púlpito, irmãos, é porque Deus se importa com a sua vida. É porque Deus quer que você cresça na presença do Senhor. É porque Deus quer te ver grande diante dos olhos dEle. Porque Ele quer que o filho, Ele quer ter, tendo orgulho, tá? Mas a pastora está dizendo que Deus quer ter orgulho. Não entenda, eu não tenho uma outra palavra para dizer aqui. Mas Deus quer ter um orgulho santo da nossa vida. Diz assim, esse é meu filho. Observaste meu servo Jó? Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Irmão, se isso não for orgulho santo, eu não sei o que é. Observaste fulano, observaste o pastor Afrônio, observaste o Christian Luca, observaste o André, observaste? É isso, irmãos, é sobre isso. É sobre ter o orgulho santo dos seus filhos. É isso que Deus espera de nós. Quando o diabo vier acusar, ele falou, opa, pera ali, você está equivocado com relação ao meu filho. Ele é íntegro e reto e se desvia do mal. Ah, irmãos, que identidade de filho, hein? Nós temos que ter na nossa vida. Ser filho não é apenas morar na casa do pai, mas sentar-se à mesa com ele, irmãos. Oh, glória a Deus. É se sentar na mesa com ele. Nós não precisamos só estar aqui, nós temos que desfrutar de tudo aquilo que ele está falando conosco aqui. Desfrute de cada momento, mesmo que doa, desfrute. Deus nos ama, Ele vai derramar o amor, mas vai derramar sua justiça em cada um de nós. Irmão, muitos moram perto, mas não participam da comunhão. Muitos estão pertinho, mas não participam dessa comunhão como filhos. Nós temos que participar. Escolher ser filho é rejeitar a escravidão do pecado. Isso é ser filho. Rejeitar as coisas do mundo, irmão. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem comete pecado é escravo do pecado. João 8, depois você lê de 34 a 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele já nos libertou, irmãos. Ele já nos libertou. Ao escolher ser filho, nós renunciamos ao domínio do pecado e passamos a viver como uma nova criatura, como novas criaturas no Senhor. Como diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos filhos de Deus. Deus transformou a nossa vida, mudou o nosso jeito de agir, de pensar, de viver. Filhos não vivem mais dominados pelo passado, vivem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados por Deus, pelo Senhor. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda. Efésios 5,1, sede, pois imitadores de Deus como filhos amados. Imitemos o nosso Pai. Andemos segundo como Ele andou, vivamos como Ele viveu. É isso que Ele nos dá. Nós escolhemos ser filhos, devemos agir como filhos, com amor, com perdão, com santidade, com justiça, com verdade. Nós escolhemos ser filhos de Deus. Isso faz parte já da nossa identidade, quem nós somos. A maior recompensa de ser filho é a herança da eternidade, irmãos. Às vezes eu falava assim, porque Paulo, eu conversava com a Afrônio, a Afrônio falou dos galardões que Paulo vai ter, que os grandes homens de Deus vão ter. Meu Deus, vão ser galardões maravilhosos. E como ele falava assim, a gente vai se alegrar com eles, pelo aquilo que eles passaram. Eu só falei assim, por mim, não preciso nem de galardão, só quero estar lá. Chegando lá, para mim, o maior galardão é estar na glória, meu irmão. Isso aí, para mim, já é o meu galardão. Não preciso pensar, eu vou fazer isso aqui para ganhar galardão. Meu irmão, eu quero chegar na glória. Chegando lá, estou bem. Eu vou me alegrar muito com eles. Mas eu quero estar lá. Para ser participante desse momento, irmãos. Como filho de Deus, como filha de Deus. Oh, glória a Deus.
Se somos filhos, também somos herdeiros dessa recompensa, irmãos. A eternidade, essa é a maior recompensa que nós podemos ter. A filiação garante uma herança incorruptível. Não se corrompe, nós estaremos na eternidade, 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E essa certeza de vida eterna. Pronto, perfeito para as nossas vidas. Nós temos essa maior decisão, a decisão mais importante da nossa vida é nós sermos filhos de Deus. Não é religião, é identidade. Não é rotina, é relacionamento, irmãos. E essa escolha muda tudo na nossa vida. Quem somos, como vivemos e para onde vamos. Essa escolha muda tudo na nossa vida. Tudo. Ser filho de Deus, irmãos, não é uma obrigação. É um privilégio para quem escolhe crer. É isso que nós temos que entender. Ai, parece tão cansativo, parece tão chato. Não, é um prazer, é um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio representar o seu nome aqui na terra. Essa responsabilidade que nós carregamos com alegria de quem nós somos. Nos alegra quando as pessoas que mais nos injuriaram reconhecem quem realmente nós somos. Como eu falava ontem, na hora que acontece alguma coisa, todo mundo está falando mal, crente aí, parece que não sei o quê, é crente, mas na hora quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que ligam, puxa, eu sei que você é uma pessoa centrada, que você tem um conhecimento, que você é uma pessoa sóbria, você é uma pessoa íntegra, que você vive uma verdade, eu vejo que você gosta de falar a verdade, eu queria que você me desse esse conselho, nessas horas. Esse reconhecimento, a gente não espera por isso não me importo com isso não, mas Deus honra. E Deus mostra quem realmente nós somos nessas horas. Que nós possamos ter essa identidade, esse privilégio de escolher crer no Senhor. Irmãos, Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Irmão, você foi criado de modo assombrosamente maravilhoso. É a escolha da sua vida. É a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida, termos essa identidade de filhos. Mas eu quero ser filho porque eu acho que não é bem assim, eu acho que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo, Deus não ia ter esse sentimento de deixar alguém passar, ir para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, a gente vai com as pernas da gente. Ele não fez o inferno para o homem, ele fez o inferno para os anjos caídos. A pessoa vai porque quer. É aquele caso lá do peixinho. Vocês lembram do peixinho? Eu vou repetir aqui, você que nos assiste pela internet. O peixe está lá dentro do mar, ele quer ir para a terra, A terra foi feita para o peixe? Se ele for para a terra, ele vai morrer? Né? Assim somos nós, não vamos para o inferno. A gente está dentro da água, mergulhado no Espírito Santo, mergulhado nas grandezas do Senhor. E Deus está falando, não vá para lá. Mas eu quero. É do meu jeito, eu acho que tem que ser assim. É do meu jeito, peixe vai para a terra. O que acontece? Morre. Assim Deus, Ele não vai tolir a nossa liberdade. Mas Ele está nos falando, olha, não faça isso aqui. Vai te levar para um lugar ruim. Não é a minha vontade. Eu quero que você viva bem. Eu quero que você seja herdeiro de uma eternidade gloriosa, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lágrima nenhuma caindo dos seus olhos, não haverá mais nada de ruim. Eu tenho isso aqui para você. Mas eu quero ir para a terra. Não vá. Não posso fazer nada. Porque Deus nos dá liberdade de sermos filhos. Essa é a liberdade que nós temos. Eu acho que todo mundo é filho. Não, meu irmão. A palavra de Deus fala e ela é bem clara. Romanos fala assim, porque se viver de segundo a carne, 8 de 3 a 14. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Guiados pelo Espírito de Deus. E onde é que nós somos guiados? Pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, pela sua verdade, pelos seus preceitos, pelo seu padrão, como foi ministrado ontem aqui. Deus tem um padrão.
a sua palavra. E quando nós queremos ser filhos, nós vivemos segundo, como eu falei ontem, debaixo pelas leis estabelecidas pelo dono da casa. As leis são essas. Como eu falei, mora na minha casa quem está estabelecido ali. Eu gosto disso aqui, assim, assim, assim. Como nós já vimos exemplo na nossa própria casa. Não quer viver, deixamos, não quer viver, olha, é assim, assim, assim. Aqui em casa é assim, assim, assim. Nós falamos. Não quer? Junte suas coisinhas e vá embora. E foi o que já aconteceu. Nós temos exemplo na nossa própria casa, com nossos próprios filhos, como nós já fizemos esse tipo de coisa aqui. Não quer viver segundo os preceitos? Porta da rua, pode ir. Porque aqui nós temos regras. Quer viver embaixo do meu teto? Tem as minhas regras. Assim Deus fala. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quer ser filho de Deus? Então nós temos um mapa a seguir. Nós temos os seus preceitos. Sermos guiados por Deus. Ser guiado pelo Espírito implica em submissão à vontade de Deus, discernimento espiritual e obediência contínua. Não uma experiência mística, isolada, não, irmãos. Mas é um estilo de vida transformado. Nós decidimos, somos transformados por Deus. Isso é evidenciado na prática de decisões que refletem os valores do reino na nossa vida. É isso, irmãos. Já chama o ministério de louvor, já posso ir subindo? É isso que reflete na nossa vida, irmãos. Deus é o nosso Pai. Irmãos, eu vejo assim, que Deus tem até uma paciência assim, sobrenatural com a nossa vida. Quantas vezes nós erramos, pecamos, e Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos amado, tem se colocado diante de nós, mostrado a sua verdade. E Ele tem nos amado com esse amor sobrenatural que muitas vezes nós não entendemos. Ao ponto de muitas vezes ter que nos açoitar como filhos. Mas que nós não venhamos perder a nossa identidade, irmãos. Que nós não possamos perder aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Entenda, Deus estabeleceu algo maravilhoso para cada um de nós. Quando nós andamos os seus passos e representamos esse Pai aqui na terra, tudo aquilo que nós temíamos, tudo aquilo que a gente, no mundo, doía o nosso coração, a gente queria um conhecimento, um reconhecimento, que as pessoas nos reconhecessem, tínhamos medo do que os outros pensavam, tínhamos medo do que os outros poderiam fazer, nós passamos a viver tão livres, que é uma coisa que é indizível. Sabemos que nós somos filhos de Deus, que só nos importa agradar o nosso Pai. Então eu convido você aqui essa noite a agradar o seu Pai, a ser liberto de toda a marra do inimigo, de tudo aquilo que